Boa noite a todos. Hoje é a nossa aula magna, inaugurando aí o nosso segundo semestre de 2018. Um prazer estar aqui com vocês, como coordenadora de atividades complementares de extensão. Meu nome é Érica Quioca Furlan e eu vou apresentar-vos a mesa. Ao centro tem o Dr. José Inácio Ramos, é o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ao lado dele, todos conhecem o professor Gilson Alberto Novaes, nosso diretor do CCT. A nossa querida coordenadora, a professora doutora Alessandra Benedito. Também temos o professor Edilson Vitarelli, o organizador. Aqui ao meu lado, o reverendo Alexandre Antunes, o capelão do Centro de Ciências e Tecnologia. Convido o doutor José Paulo para compor a mesa. Cadê o doutor José Paulo? Está na plateia? Venha para cá, doutor. Ele é o diretor financeiro do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E com muito prazer eu anuncio o Dr. Luiz Guilherme Marinoni, palestrante desta noite. Passo a palavra ao Dr. José Inácio, nosso presidente, para a sua saudação. Muito boa noite, muito encantado com a recepção que vocês fizeram calorosamente. A professora coordenadora de vocês, o professor Edilson também, estou vendo que ele está quase um tiririca, aceitação absoluta, mas eu tenho certeza mesmo que o nome da noite, nosso querido Dr. Marinoni, que é nosso parceiro do Mackenzie, algumas empreitadas, eu disse a ele que uma vez empreitando qualquer coisa com Mackenzie, vai ser sempre assim, é difícil largar. E vocês fizeram muito bem, professora Dilson, fizeram muito bem em marcar essa data tão significativa com um nome como o Dr. Luiz Guilherme Marinoni, um nome conceituado, respeitado, conhecido, e vocês certamente se encantarão com o que vocês ouvirão. Dr. Zé Paulo, de fato, muito bem aplaudido, porque ele tem a chave do cofre, tá certo? Ele é o diretor financeiro. Ele costuma dizer que ele abre o cofre quando eu peço para ele abrir, ou fecha quando eu peço para fechar, mas ele é o nosso competente diretor financeiro de responsabilidade socioambiental, juntamente com outros 3 diretores, Dr. José Rintz, que não pôde estar aqui. Dr. José Rintz é o responsável, a área de infraestrutura dele é que fez a reforma desse auditório, da fachada do seminário, de toda ela, então a área de desenvolvimento de infraestrutura, Dr. André Ribeiro, da área de estratégia de negócios, e Dr. Solano, da educação básica. Mas a minha palavra é rápida para cumprimentar os senhores, alunos, alunas, e a confiança que vocês depositam em trazer suas mensalidades ao Mackenzie para obter aqui ensinamento de qualidade, e no nosso curso de Direito, muito bem conceituado e reconhecido, e quero dizer a vocês que a diretoria executiva, que eu presido desde 2016, tem o compromisso sempre de fazer valer cada real que vocês trazem em forma de mensalidade. Vocês conhecem os nossos programas de bolsa, muitos são beneficiados do nosso programa de bolsas, e nós somos filantrópicos, e por isso nós temos um programa muito atraente de bolsas, que certamente muitos de vocês utilizam, mas aos que trazem qualquer quantidade de mensalidade, quero dizer para vocês o compromisso nosso, da diretoria executiva, de fazê-lo valer verdadeiramente, retornando com salas de aulas adequadas,
professores extremamente competentes para oferecer o que nós sabemos fazer de melhor, que é a educação. Nós temos tradição, sim, em inovar também na educação. Então, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que completará agora em outubro 148 anos, faz ensino de tradição há muito tempo. E a nossa tradição é em inovar. E vocês são testemunhas vivas disso, da inovação que fazemos nos nossos cursos e nessa noite em especial do curso de Direito. São todos muito bem-vindos, agradeço a acolhida calorosa e certamente será uma noite inesquecível para todos vocês, dado o nível de palestrantes que o nosso coordenador, todos os envolvidos fizeram muito bem por convidar nessa noite. Meu abraço fraterno a todos e que seja realmente uma noite especial para vocês. Parabéns, alunos do Direito. Obrigado. Agora eu convido a tribuna, o nosso reverendo Alexandre, para o devocional. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa na pessoa do presidente do Mackenzie, o Dr. Zé Inácio Ramos, cumprimentando o Dr. Zé Inácio também. Saúdo o Dr. Gilson Alberto Novaes e com eles toda a mesa que nos preside nessa ocasião especial e na nossa alegria aqui de ter esse evento dessa noite. Eu quero ser breve nas minhas palavras, mas deixar uma devocional aqui para nossa reflexão. E o texto que eu quero deixar com vocês está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Escritura, para mim, é fantástica, porque ela apresenta termos e paralelos e associações que, para os ouvintes, para os leitores, facilitam a compreensão daquilo que está sendo falado. E a Escritura nos dizem que ela foi sendo composta, o direito romano era algo que era estabelecido, executado, tanto é assim que o apóstolo Paulo recorreu ao direito romano para fugir de injustiças que estavam sendo trazidas até ele. E a Escritura não se furta a usar termos do direito romano, termos do direito, para aplicar ali princípios para o ser humano. E é esse texto maravilhoso que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa ocasião, porque nós temos tribunais humanos para recorrer e vocês o tempo inteiro estão se preparando para isso, para viver, quem sabe, a vida inteira dentro de tribunais, para lutar pela justiça, pela causa, pelo direito do oprimido, em busca da justiça verdadeira. Mas e com respeito à nossa alma? Como que fazemos para recorrer quando a nossa alma precisa de algo para resgatá-la? E a Escritura usou o direito como exemplo para trazer uma reflexão para a alma, porque no dia em que você precisar recorrer em algo para a sua alma, nenhum tribunal humano vai poder socorrê-lo. Mas a Escritura usa um exemplo e me chama a atenção nesse sentido, que Jesus Cristo, ele é sempre chamado na Escritura pelos melhores adjetivos. Os melhores são atribuídos a ele. E um dos adjetivos atribuídos a Jesus é advogado. Para cá. Num contexto brasileiro onde advogado é tão mal falado. E aí eu falo de advogado porque dia 11 foi dia do advogado, e vocês, muitos talvez não vão para essa área, mas muitos exercerão a advocacia. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus foi elogiado sendo chamado de advogado. O advogado da alma, o tribunal da alma. Um dia vamos precisar cuidar da nossa alma. E quando esse dia chegar, nem o melhor dos juízes dessa terra poderá cuidar do seu coração e da sua alma. Mas a Bíblia fala, usando a linguagem do direito, de um bom advogado que é de graça. O nome dele é Jesus. No dia que você precisar dele, recorra a ele. Ele está pronto para atender a sua causa, aquela que ninguém vê, mas é a mais importante. É a causa da eternidade, é a causa do coração, é a causa da sua história. Que Deus nos abençoe e que o que possamos meditar aqui nessa noite nos leve a ser uma sociedade melhor no nosso país. E eu gostaria de orar, pedindo que Deus possa nos abençoar nessa jornada, dessa palestra, dessa aula magna do dia de hoje. Se você pudesse colocar em pé, vamos fazer uma oração. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos essa casa chamada Mackenzie, onde
temos o privilégio de estudar livremente, aprender, e não só aprender aquilo que é trazido para princípios profissionais, mas também aprendemos princípios para a alma, para a vida, para a eternidade. E sabemos que a escolha é de cada um, mas nós nos lembramos das bases do Mackenzie nesse dia de hoje, nessa aula magna de hoje, com o Dr. Luiz Guilherme, que está aqui conosco. E a minha oração ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar na palestra que vamos receber nesse dia, e que, de fato, esses acadêmicos que aqui estão, estudantes do direito, operadores do direito, possam ser conduzidos por Ti na sociedade brasileira, para que, de fato, sejam homens e mulheres dignos de construir um país melhor. É a oração que fazemos e colocamos nossas vidas diante do Supremo Advogado, o melhor dos advogados, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Podem se sentar, muito obrigado. Temos uma excelente palestra, boa noite. Volta a palavra à professora Érica. Antes de passar a palavra para o professor Edilson Vitorelli, quero lembrar a todos que, na verdade, comunicar e lembrar, porque alguns já estão sabendo, a semana que vem será a nossa semana jurídica, do dia 20 ao dia 24. A comunicação oficial da semana chegará no e-mail dos representantes ainda até amanhã. E então peço que todos fiquem atentos, porque foi preparado com carinho, tanto período da manhã, período da noite, várias atividades, e vocês receberão o comunicado, tá bom? Passo a palavra ao professor Edilson e despeço de todos vocês. Obrigada, boa palestra. Meus queridos alunos, muito boa noite. Professor José Inácio Ramos, nosso digníssimo presidente, que nos honra com a sua presença hoje. Professor Marinoni, muito obrigado por ter atendido a esse convite. Senhores, a minha palavra é muito breve. Eu só quero mencionar aos senhores que o professor Marinoni foi meu orientador de doutorado, que para ele não significa nada, mas para mim significa muito. E o professor Marinoni atendeu a esse convite muito gentilmente de estar aqui conosco por duas razões. A primeira delas é realizar a aula magna desse semestre, uma tradição que nós já implementamos há alguns semestres aqui no Mackenzie, mas pela primeira vez nós estamos fazendo com um enorme apoio do professor Gilson, nosso diretor, e quando eu digo isso, quero dizer um enorme apoio mesmo. Superamos muitas dificuldades para trazer esse evento para este auditório, para transmiti-lo ao vivo para o outro auditório, uma vez que nós temos mais de 600 alunos inscritos, e para transmiti-lo ao vivo pela internet, que estamos fazendo agora também. O Mackenzie abre suas portas não só para a comunidade profissional e acadêmica de Campinas, temos mais de 100 inscritos entre profissionais do direito, ex-alunos Mackenzie, estudantes de outras instituições, e eu quero aqui, em nome do nosso diretor, dizer-lhes que as portas do Mackenzie estão abertas a todos vocês, não apenas aos nossos atuais alunos, mas aos nossos ex-alunos, aos profissionais do direito de Campinas e a todos aqueles que vêm nos visitar aqui cotidianamente. Esse belíssimo auditório aqui do Seminário Presbiteriano Mackenzie esteve com essa estrutura recentemente reformada, estamos com essa maravilhosa estrutura recentemente reformada, e o professor Marinoni, além desta aula magna, veio hoje inaugurar aqui um projeto que eu tenho a alegria de conduzir, que é o Observatório Mackenzie de Precedentes. Como vocês sabem, pelo menos que já foram meus alunos sabem, dolorosamente, o Código de Processo Civil de 2015 instituiu uma série de fontes de precedentes obrigatórios, permitiu que os tribunais estaduais criassem precedentes obrigatórios, e até esta data não havia um banco de dados que congregasse todos esses precedentes qualificados como obrigatórios ou não obrigatórios, inclusive dos tribunais estaduais. E a partir desta data há o Observatório Mackenzie de Precedentes Obrigatórios, que vocês todos já podem acessar. O endereço é macprecedentes.mackenzie.br, o site já está no ar, e lá vocês vão poder se cadastrar, criar sua própria coleção de precedentes, comentar os precedentes, guardar aqueles que são mais importantes para vocês e publicar comentários junto conosco. Então,
Antes de passar a palavra ao professor Marinoni, eu quero rapidamente mencionar a equipe que trabalhou incansavelmente para que esse projeto estivesse no ar. Nós temos os nossos alunos editores, é um projeto em que os alunos têm uma atuação muito forte, muito significativa. Então, quero mencionar aqui o Rafael, a Rosana Gomes, o Fernando Marques, o Gabriel Cassuf, a Marina, não vou arriscar falar o sobrenome, Maria Vitória e a Milena Araújo, que foram os nossos editores, a professora Maria Amélia, da Faculdade de Ciência da Computação, que foi a responsável por todo o design do site, juntamente com o Gustavo, com a Jéssica e com o Shen, fizeram um design maravilhoso, esteticamente muito bonito. Ainda estamos agregando conteúdo, mas eu prometi que esse site estaria no ar no dia 13 de agosto de 2018, e ele está no ar no dia 13 de agosto de 2018, com enorme e significativo apoio financeiro do MAC Pesquisa, que é o Instituto Mackenzie de Pesquisa, que generosamente selecionou esse projeto num edital com muitos outros concorrentes e contribuiu para que esse projeto fosse possível. Professor Zé Inácio, nós não estaríamos fazendo este lançamento muito significativo para a comunidade jurídica brasileira hoje, se não tivéssemos o apoio do MAC Pesquisa. Então, muito obrigado por essa gentileza. E o último ponto é que o professor Marinoni vem hoje lançar o seu mais novo livro, Coisa Julgada sobre Questão. O professor Gilson, estava dizendo o professor Gilson ali agora com a pilha de livro do professor Marinoni, o professor Gilson perguntou, mas ele escreveu tudo isso? E é um negócio impressionante que um professor tão jovem tenha tido uma produção tão impressionante. Esse livro saiu esse ano, em 2018, é um livro revolucionário sobre coisa julgada, que rompe com todas as bases que vocês possam ter imaginado sobre coisa julgada. Então, se vocês já estudaram isso, sinto muito, vão ter que estudar tudo de novo. Tudo estava errado, agora que as coisas vão começar a dar certo. E esse livro está à venda ali fora. O professor Marinoni só vai embora amanhã, então ele tem tempo para autografar todos os livros que vocês quiserem, até as 2 horas da madrugada, sem nenhum problema, né, professor? Então, podem adquirir o livro ali fora. No final, a gente faz o sorteio aqui de um exemplar, mas como só um vai ganhar, os outros podem comprar, o professor vai autografar todos aqui para nós. Eu acho que apresentar o professor Marinoni é algo, embora muito prazeroso, completamente desnecessário para todos vocês. Eu já disse a eles que todos leem o livro dele, alguns por interesse, outros por obrigação. Mas é fato, todos leem o livro dele, por bem ou por mal. E o professor Marinoni é professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, é pós-doutor em Direito, publicou incontáveis livros, é seguramente um dos maiores processualistas do planeta na atualidade. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades e os professores da Universidade Mackenzie, na pessoa do Dr. José Inácio Ramos, que estava aqui, agora está ali. É uma grande satisfação, Dr. José Inácio, estar aqui neste salão e nesta universidade para poder dialogar a respeito da função das Cortes Supremas e também do significado de precedente e de coisa julgada sobre a questão. Também não posso deixar de agradecer ao professor Edilson Vitorelli pelo convite que me foi formulado, que me honra muito. O professor Edilson, ao contrário do que ele disse, não é verdade que eu não tenha
nenhuma vaidade por ter sido seu orientando. Não é verdade isso, porque a tese do professor Edilson gerou um livro da mais alta qualidade e que hoje é utilizado por muitos no Brasil, e inclusive já vem sendo frequentemente citado pelos tribunais estaduais, regionais, federais e até mesmo pelas Supremas Cortes. Trata-se de um livro excepcional, fruto de uma tese muito bem elaborada, muito bem escrita, e que teve a sua pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde foram auridos conceitos fundamentais para o desenvolvimento do tema. Estou muito contente de estar aqui nesse dia em que, como disse o professor Edilson, se comemora a instituição do Observatório Mackenzie de precedentes vinculantes ou de precedentes obrigatórios. Eu tenho uma predileção pelo tema dos precedentes e, no decorrer da minha palestra, tentarei deixar claro por que é tão importante um controle dos precedentes mediante a participação da academia e dos estudantes. Como estou hoje lançando um livro sobre coisas julgadas sobre questão, estou, então, há algum tempo tratando desse tema, coisas julgadas sobre questão, e também tenho muito interesse no tema dos precedentes, e venho escrevendo sobre o tema há algum tempo. Eu quero fazer uma relação, eu pretendo fazer uma relação entre o tema dos precedentes e o tema da coisa julgada sobre questão. Desde logo, eu posso dizer que ambos os temas têm origem na necessidade de outorga de segurança jurídica. Segurança jurídica, no sentido de previsibilidade da reação do judiciário em vista dos atos e das condutas das pessoas no cotidiano. Eu imagino que a previsibilidade é um valor moral imprescindível para o homem se desenvolver no Estado de Direito. A previsibilidade também, como todos sabem, é algo indispensável para a realização frutífera da economia de mercado. Entretanto, o tema dos precedentes e também o tema da coisa julgada sobre a questão tem uma relação muito particular com o common law, ou seja, com o direito inglês e com o direito especialmente estadunidense. É possível se dizer que esses dois temas que nos interessam hoje são intimamente ligados ao direito estadunidense e não ao direito continental europeu, que, como todos sabem, influenciou o direito brasileiro e o direito da América Latina, dando origem às suas primeiras bases. Bem, mas se esses dois temas têm relação com o common law, onde estaria a associação desses temas com a segurança jurídica? Muito bem. Todos vocês devem saber que o civil law, o direito continental europeu, especialmente, é um direito marcado pela legislação e, a princípio, pelo chamado conceitualismo. Ou seja, o direito europeu, o direito continental europeu, imaginava que poderia construir um direito formalmente racional e, portanto, previsível, capaz de gerar abrangência e generalidade mediante o uso da lei e de conceitos abstratos que poderiam, em princípio, servir para todas as hipóteses e para todos os casos, ou para um grupo de hipóteses
ou para um grupo de cargos. O common law, entretanto, é um direito que partiu exatamente do direito comum, do common law, para dar ao juiz o poder de editar a regra do caso, a princípio sem lei, quando da apresentação do conflito de interesses. Ou seja, o juiz da tradição do common law não julgava a partir de leis, julgava, sim, a partir do common law, do direito comum, que era o direito ancestral do homem inglês, e instituía a regra para o caso que estava sendo analisado e diante das suas especificidades. Ora, se o direito do common law produzia regras a partir dos casos apresentados aos juízes, é óbvio que o common law não tinha a possibilidade de fazer surgir abstrações ou conceitos abstratos capazes de servir a todos os casos, a todas as hipóteses. O common law, a princípio, a tradição do common law era avessa à abrangência e à generalidade, ao contrário do que ocorria também, a princípio, no civil law. Todos já devem ter ouvido falar que a lei detém a característica da generalidade, da abstração. A lei deve ser geral para todos, deve abranger todas as situações da mesma forma. Bem, o direito do common law, portanto, o common law era um direito formalmente irracional, porque ele não garantia previsibilidade. Não havia nenhuma garantia de que um caso seria julgado da mesma forma do que o outro, exatamente porque não existia uma regra de conteúdo abrangente ou geral capaz de regular todos os casos. As regras eram formadas e editadas, como eu já disse, de acordo com os casos que iam surgindo. O que fizeram os ingleses, então? Os ingleses pensaram no Instituto do Stare Decisis, o Stare Decisis, ou seja, a outorga de força obrigatória ou vinculante aos precedentes das Cortes Supremas, das Cortes Superiores, para obrigar os juízes das Cortes Inferiores, como uma tentativa de outorga de racionalidade ao common law, que não garantia previsibilidade. O common law, a princípio, não garantia previsibilidade. E o common law sobreviveu por muito tempo sem stare decisis, sem precedentes obrigatórios. Acho que todos já ouviram falar do stare decisis. Muitos, inclusive, confundem common law com stare decisis, como se o stare decisis tivesse surgido junto com o common law. Mas não é verdade. O stare decisis surge no século XVIII e XIX por força da necessidade de se outorgar previsibilidade e, portanto, segurança jurídica ao common law. Por força da necessidade de vestir o common law de racionalidade. É por isso que os juízes respeitam precedentes das cortes superiores, justamente para que o direito possa ser previsível e, por consequência, garantir a liberdade de todos diante do direito e a liberdade daqueles que querem praticar uma conduta, ou um ato, ou uma ação, e precisam, desde logo, saber quais são as consequências dessa conduta. Para os ingleses, isso era muito importante. Daí porque eles criaram o Instituto do Precedente Obrigatório, do Precedente Vinculante, que é chamado lá de stare decisis, para outorgar previsibilidade ao common law. É interessante dizer
É interessante lembrar, já que nós estamos aqui numa universidade presbiteriana, que a teoria do precedente obrigatório passa pela chamada questão da Inglaterra, ou pelo problema da Inglaterra. Na área da sociologia do direito e na área da teoria do direito, o problema da Inglaterra é conhecido por todos, porque advém do maior de todos os sociólogos do direito que nós tivemos no século XX, que é Weber. Weber, como vocês sabem, escreveu um grande livro acerca da sociologia jurídica a partir da religião, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A ética protestante e o espírito do capitalismo, na primeira década do século XX. Em 1904, saiu a primeira edição, em 1906, a segunda edição, não exatamente uma segunda edição, mas uma complementação do livro publicado em 1904, deu então formato final à obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas o que tem a ver a ética protestante, o espírito do capitalismo e a previsibilidade do direito e, portanto, os precedentes obrigatórios? Bom, Weber disse que o modo de ser, o modo de viver, melhor, do protestante da sua época, teria, isso está escrito no livro dele, todos sabem, teria propiciado o desenvolvimento do capitalismo. Isso fundamentalmente porque houve ali uma ruptura com a chamada ascese extramundana, que adivinha do catolicismo, e com essa ruptura da ascese extramundana, ou seja, da ideia de que as pessoas poderiam ser salvas mediante obras ou mediante a confissão, se passou a outorgar relevância à chamada ascese intramundana, ou seja, a conduta do indivíduo no seu cotidiano. Passou a importar, fundamentalmente, naquela época, como alguém deveria se comportar para glorificar Deus e ter certeza da sua eleição a partir da teoria da predestinação, a partir dos valores calvinistas. Os valores calvinistas iluminaram o modo de ser e a conduta do protestante da época, e essa conduta, apostando no valor, entre aspas, quase que divino, do trabalho e da perfeição da realização do trabalho e das atividades intramundanas, ou seja, eu teria que demonstrar a Deus que fui eleito, eu teria que comprovar, aliás, a minha eleição mediante a prática de atos que fazem parte do meu cotidiano, da ascese intramundana, atos esses que especialmente tinham a ver com o trabalho e com a realização da empresa, com a realização dos negócios, enfim, o trabalho passou a ser visto aí como um dever religioso. O trabalho, enquanto dever religioso, fez com que o cidadão daquela época, o cristão daquela época, ali inserido, visualizasse o trabalho e a sua atividade de empresário como algo que deveria ser constantemente examinado pelo próprio sujeito. Algo que deveria ser metodicamente examinado. Daí até mesmo o surgimento, por exemplo, do metodismo. O método passou a ser fundamental para o controle pelo próprio sujeito da sua conduta na vida cotidiana para a certificação da sua eleição. Certo que ele estava de que a prática de atos de caridade como obras não importava,
aqueles atos da ascese extramundana, acreditar no recolhimento à reza, etc, etc, isso não bastava. Era preciso que os atos do cotidiano, especialmente o trabalho e a atividade do comerciante, pudessem glorificar a Deus e atestar, constituir sinal da eleição. E para isso era imprescindível a racionalidade do direito, porque o sujeito da época, nessa perspectiva, tinha que saber quais eram as consequências da sua conduta. Vejam, eu não estou falando aqui a partir da perspectiva teológica, eu não estou falando de religião, eu estou falando de sociologia. É o nosso maior sociólogo no mundo, Max Weber, que diz que o comportamento das pessoas de determinada região, caracterizado especialmente pelos valores do calvinismo, teriam propiciado o desenvolvimento do capitalismo. Mas por quê? Deixou também ele claro. Porque este sujeito sabia que precisava controlar as consequências das suas condutas, para ter certeza que estava fazendo o certo, aquilo que glorificaria a Deus. Para ele ter essa certeza, ele precisava de um controle introspectivo até mesmo, e extremamente metódico, e, portanto, da racionalidade do direito, especialmente da previsibilidade do direito. Para ele, portanto, o conceitualismo e a lei eram fundamentais, enquanto garantia do que poderia ser dito pelo juiz em face de uma conduta ou de uma ação, ou de um investimento, por exemplo. Isso era fundamental. Então, como se responde ao problema da Inglaterra? Os críticos de Weber, alguns sociólogos que chegaram a criticar Weber, disseram: peraí, mas você está dizendo que a ética protestante deu origem ao desenvolvimento do capitalismo, sobretudo na Inglaterra, que, como todos sabem, é o berço do capitalismo, quando, na verdade, também todos sabem que o direito inglês era formalmente irracional? Como que você explica isso? Se eles tinham um direito formalmente irracional, não baseado na lei e não baseado nos conceitos, como eles tinham a possibilidade de controlar as consequências das suas condutas? Isso fica muito claro no volume 2 de Economia e Sociedade, de Max Weber. Max Weber, embora tenha confessado que o common law era formalmente irracional, deixou claro que o stare decisis contrabalanceava a irracionalidade do direito inglês primitivo. O direito inglês primitivo foi contrabalanceado e teve a possibilidade de gerar previsibilidade por conta do instituto do stare decisis, ou seja, da obrigação de os juízes e dos tribunais respeitarem os precedentes das Cortes Supremas. Agora, o que acontece no civil law? No civil law, o caminho é inverso. Em meados do século XIX, e no final do século XIX, imaginava-se no civil law que a lei seria suficiente para garantir a segurança jurídica, que os conceitos abstratos elaborados pela doutrina seriam suficientes para garantir a abrangência e a generalidade das decisões para diferentes casos conflitivos. Bom, o problema é que já por volta de 1920, 1930, antes das grandes guerras,
antes da Segunda Grande Guerra, o desenvolvimento da teoria da interpretação já demonstrava que não há como se confundir direito com texto legal. Porque muitas vezes de um texto legal advém várias interpretações, várias normas jurídicas. Foi quando a doutrina, então, fez a separação entre texto e norma jurídica. Com a Segunda Guerra e a necessidade, ou melhor, e o surgimento do constitucionalismo, quando a Constituição passa a garantir a justiça e a controlar os vários aspectos da lei, daquilo que era produzido pelo legislador, e surge, portanto, o dever de se declarar inválida, nula, a lei desconforme a Constituição, e também o dever de interpretar o texto legal conforme a Constituição, é óbvio que a letra da lei, a lei em si, passa a valer muito pouco ou quase nada em termos de segurança jurídica e de previsibilidade. Ora, é óbvio, se imaginava-se que o texto da lei garantia igualdade de todos, todos eram iguais perante o texto, garantia previsibilidade, porque o juiz podia declarar a norma contida no texto. Com o tempo, fica claro que a norma não está contida no texto. A norma é extraída a partir do texto mediante diretivas que são utilizadas através de eleições valorativas. Quem interpreta não extrai a norma do texto, mas sim investiga para constituir uma nova norma a partir do texto e de critérios valorativos. Todo mundo sabe que é assim hoje. Ninguém mais nega, ninguém mais supõe que um juiz que a função do juiz é a de declarar o que está contido no texto. Ninguém é mais ingênuo a esse ponto. Ninguém mais supõe, imagina, que texto legal é direito. Texto legal não é direito. E é exatamente por isso que a tarefa de construção do direito, de frutificação do direito, não depende só do legislativo. A frutificação do direito depende do juiz e também da doutrina. A doutrina colabora para a frutificação do direito, mas, sobretudo, os juízes, ao decidir, determinam como o texto da lei deve ser aplicado conforme os variados casos concretos. Seja porque, em grande número de casos, o texto legal não é suficiente para explicitar uma única interpretação. Há textos legais de múltiplas interpretações, seja porque a lei sempre tem que estar de acordo com a Constituição e, portanto, o juiz e a doutrina sempre têm que ler o texto legal olhando para a Constituição, e até mesmo porque há muitas leis ou textos legais que são abertos e convidam o juiz para a concretização do texto conforme as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, hoje também ninguém mais nega, nós não temos tempo, obviamente, para discorrer sobre isso, mas ninguém mais nega que o direito depende também do judiciário. A frutificação do direito depende do judiciário. Participam da tarefa de construção do direito, portanto, o legislativo e o judiciário. Bem, mas se é assim, nós estamos numa situação muito pior do que aquela que estava presente no common law antes de se pensar
no stare decisis. Não é? Porque se o juiz, se o cidadão não tem garantia na lei de que o seu caso vai ser decidido da forma X ou da forma Y, a verdade é que, em muitos casos, a regra vai ser formulada a partir da valoração do juiz, segundo as circunstâncias do caso concreto. E aí, de novo, nós não temos como garantir generalidade e abrangência, e, portanto, segurança jurídica e previsibilidade e igualdade. É até comum se ouvir dizer que o juiz da primeira vara decidiu um caso da forma X e o juiz da segunda vara decidiu caso absolutamente igual da forma Y. Casos iguais são constantemente decididos de forma desigual. Ora, se a igualdade perante o direito bem vistas as coisas, a igualdade perante a decisão judicial, é óbvio que o direito de civil law, a partir da lei, não confere segurança jurídica, nem previsibilidade, nem possibilita igualdade. O que fazer, então? O que fazer para resolver o problema, como fizeram os ingleses no final do século XIX, meados do século XIX? O que fazer no civil law? E por que isso nunca foi feito? Eu acho que, antes de tudo, nós temos que perguntar por que isso nunca foi feito. Porque fazer é muito fácil, é muito simples resolver o problema. É só criar algo semelhante ao stare decisis no civil law. É só criar uma fórmula de precedentes de interpretação da lei no ambiente do civil law. E, portanto, por exemplo, no sistema brasileiro. Agora, por que isso nunca foi feito? Em primeiro lugar, em termos dogmáticos, em termos estritamente teóricos. Isso nunca foi feito porque a Corte Suprema sempre foi vista, brasileira, como uma corte, enfim, todas as Cortes Supremas de Civil Law sempre foram vistas como cortes de correção das decisões dos tribunais ordinários. Por que como cortes de correção? Porque se supunha que havia um parâmetro externo à decisão, à lei, que permitiria a correção da decisão do tribunal. Ou seja, quando o tribunal viola a lei, quando o tribunal viola a Constituição, a Corte Suprema corrige. Falando assim, isso é simples. O problema é que, como eu dizia há pouco, nem a lei, nem a Constituição tem um único significado nos casos mais complexos. E, portanto, não há como se imaginar que um tribunal possa corrigir o outro aplicando o texto da Constituição ou da lei. Porque a lei fala coisas diferentes conforme aquele que está decidindo, conforme os valores, a princípio, daquele que está decidindo. De modo que aquela velha ideia de que a Corte Suprema servia para garantir a unidade do direito objetivo, a unidade do direito objetivo para o país inteiro, é um mito. Porque o texto legal nunca vai ser uno para o país inteiro, a não ser que do texto legal se extraia uma única interpretação literal. Mas os casos complexos não são resolvidos mediante interpretação literal. Eles exigem interpretação sistemática e daí por diante. É exatamente por isso que a função da Corte Suprema não é de corrigir a partir da lei.
A função da Corte Suprema é de definir a correta interpretação da lei. Qual é a norma extraível do texto que deve valer para o território nacional e para todos os casos? Qual a norma que, a partir do texto legal ou da Constituição, deve regular todos os casos concretos? Essa é a função da Corte Suprema. Não a de corrigir a partir do texto, mas a de definir qual das normas extraídas do texto deve valer. E por que deve existir uma Corte Suprema para definir uma das interpretações possíveis a partir do texto legal? Ora, porque a segurança jurídica é imprescindível, a previsibilidade é imprescindível, porque todos devem ser iguais perante o direito. E sem com que isso aconteça, sem que exista uma corte capaz de definir a norma que do texto legal deve valer para todos os casos, a partir do texto legal deve valer para todos os casos, é impossível se garantir segurança jurídica e, portanto, previsibilidade e também igualdade. É simplesmente impossível. É por isso que dessa função indispensável no Estado de Direito das Cortes Supremas, tem-se como consequência simples e pura a figura dos precedentes obrigatórios. Se nós vivemos num Estado de Direito, e se a previsibilidade é um valor moral imprescindível para a sobrevivência de um cidadão nesse ambiente e para o desenvolvimento da economia de mercado, é óbvio que nós temos que ter uma única interpretação extraível como válida do texto legal para regular de modo igual todos os casos conflitivos concretos e para gerar possibilidade de previsibilidade. A previsibilidade aí, até mesmo, se coloca à frente da possibilidade de se pretender ter diversas interpretações para o mesmo caso, supondo-se que isso poderia propiciar decisões mais justas. A previsibilidade é requisito do Estado de Direito. A segurança jurídica é condição sine qua non do Estado de Direito. Sem previsibilidade e também, obviamente, sem igualdade perante o direito, não há como se falar de Estado de Direito. Portanto, se nós temos um judiciário que participa do processo de frutificação do direito ao lado do legislativo, é imprescindível que no judiciário exista um órgão, é um órgão devente, as Cortes Supremas, para definir a interpretação que deve valer para todos os casos concretos, evitando-se, portanto, que juízes interpretando de modo diverso a lei cheguem a decisões completamente díspares para casos absolutamente iguais, em violação à igualdade e à previsibilidade. É por isso que nós temos Corte Suprema. Só por isso que alguém poderia perguntar, afinal de contas, por que eu tenho juiz de primeiro grau e Corte Suprema? Por que eu tenho juiz de primeiro grau, Tribunal de Apelação e Corte Suprema? Para quê? Eu tenho juiz de primeiro grau e Tribunal de Apelação para resolver o caso conflitivo. Esses dois bastam para resolver o caso conflitivo. Qual é a função da Corte Suprema? Não é a de solucionar o caso conflitivo. Não é a de corrigir a decisão do tribunal. É a de, ao lado do legislativo, propiciar a produção de um direito capaz de adequadamente regular
a vida em sociedade. Cabe à Corte Suprema definir o sentido do direito, atribuir sentido ao texto legal, atribuir sentido à lei. Essa é a função da Corte Suprema. Atribuir sentido à lei, atribuir sentido à Constituição. Essa não é a função do Tribunal de Apelação. Essa não é a função do juiz de primeiro grau. Eles julgam com base no direito. Mas o direito surge do precedente instituído pela Corte Suprema. O juiz de primeiro grau e o tribunal devem aplicar a lei quando uma interpretação literal é suficiente. Quando da lei é possível se extrair diversos resultados interpretativos, é sinal de que a Corte Suprema tem que atuar para definir qual é o resultado interpretativo válido. A partir de definido o resultado interpretativo válido, os tribunais de apelação e os juízes, porque têm que julgar de acordo com o direito, têm que julgar de acordo com os precedentes das Cortes Supremas. Simples demais. É muito simples. É muito simples. Como o judiciário participa do processo de frutificação do direito, como no judiciário tem que existir uma corte para definir o sentido do texto legal, quando ele abre oportunidade para diversos resultados, não há como surgir outra coisa de algumas decisões de maior qualidade formal das Cortes Supremas do que precedentes que necessariamente têm que ser observados pelos tribunais de apelação e pelos juízes de primeiro grau. Isso não precisa estar dito na lei. Isso é de uma obviedade solar. Se a Constituição cria o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, só pode ser para isso e não para outra coisa. Para definir o sentido do direito e permitir o seu desenvolvimento de acordo com os novos fatos sociais e de acordo com os novos valores da sociedade. É essa a função dessas cortes. Essas cortes, uma vez identificando o sentido da lei ou da Constituição, geram algo que tem um valor que também é um valor de direito, que também é, entre aspas, também é direito, porque as Cortes Supremas estão participando do processo de construção do direito aplicado aos casos concretos. Eles estão agregando, as Cortes Supremas, ao interpretar, agregam um plus ao texto da lei. E, portanto, agregam sentido nessa perspectiva ao texto da lei. Ao agregarem alguma coisa, isso que foi agregado ao texto passa a regular a vida em sociedade, passa a ter força de direito. E, portanto, deve ser observado pelos juízes e pelos tribunais, sob pena de nós não vivermos num Estado de direito. Se nós não temos um direito único que regula a vida em sociedade, não há segurança jurídica e não há igualdade. E, portanto, não há Estado de direito. Simplesmente não há Estado de direito. Daí porque, então, os precedentes obrigatórios ou os vinculantes nada mais são do que uma consequência da função das Cortes Supremas no direito contemporâneo. E por que é importante um observatório de precedentes? Por que é importante? Por que é fundamental um observatório de precedentes? Ora, todos imaginavam, e aqueles que ainda estão presos ao século XIX ainda supõem, que a lei era o bastante para garantir igualdade e previsibilidade. Já ficou claro que não é, e nem pode ser. Um texto não garante nada. As pessoas devem ser iguais perante a decisão e não perante o texto da lei. O texto da lei não garante nada. O que garante são os precedentes,
a previsibilidade. Entretanto, se os precedentes agregam sentido ao texto, e, portanto, há aí, entre aspas, uma função criativa das Cortes Supremas, nós temos normas, entre aspas, que estão a regular a sociedade surgindo das mãos de pessoas não eleitas pelo povo. Se o Estado de Direito reclama a democracia e, portanto, um direito que seja instituído pelos parlamentares eleitos pela maioria, como se ter, ao mesmo tempo em que o caso é como se ter a lei para regular o caso e, ao mesmo tempo, em outros casos mais complexos, dar ao juiz, conferir ao juiz de primeiro grau e ao tribunal o dever de se comportar de acordo com o precedente editado por uma corte composta por ministros que não têm a mesma legitimidade democrática dos parlamentares. Obviamente que aqui não se trata de saber se eles são melhores ou piores. O que importa aqui é que os parlamentares são eleitos e os membros das Cortes Supremas não. Se eles não são eleitos, como que eles podem ditar normas que regulam a vida em sociedade? Eles carecem de um déficit de legitimidade. Isso é evidente. É óbvio que eles carecem de um déficit de legitimidade em determinada perspectiva. E, portanto, surge daí um outro problema. Muito bem, se são eles que criam o direito que resolve os casos complexos e os tribunais e juízes a eles estão submetidos, quem os controla? Já que eles não passam pelo escrutínio do voto. Quem os controla se eles não são eleitos? Quem os controla é a opinião pública. Quem os controla é a academia, são os estudantes de direito, são os advogados, é a imprensa, é a comunicação social. Os precedentes, justamente porque associam as particularidades do caso e aos textos legais, ingredientes que advêm, muitas vezes, quase que sempre, né, de eleições valorativas de cada um dos ministros das cortes, têm que ser controlados pelo povo. E, fundamentalmente, por aqueles que podem ter, desenvolver uma tarefa de efetiva crítica aos precedentes. Eu não estou dizendo que a salvação está na academia, nas faculdades de direito, nos advogados e nos estudantes de direito, em detrimento daqueles que estudam medicina e dos médicos. Por exemplo, é claro que tudo está na mão da população, mas é óbvio que um estudante de direito, um advogado e um professor de direito têm melhores condições do que um dentista ou um médico de controlar um precedente de uma Corte Suprema. Controlar no sentido de ofertar à comunidade críticas às opções valorativas que deram origem ao precedente. Isso é fundamental num ambiente em que o sistema jurídico é regulado por precedentes. E é assim, por exemplo, nos Estados Unidos. É assim no common law, onde a regulação do sistema de produção de soluções para os casos concretos advém da aplicação dos precedentes. Daí a importância do observatório. O observatório permite uma visualização crítica por parte daqueles que estão estudando o direito e colaborando, portanto, para o seu debate
numa perspectiva crítica. Bem, posto isso a respeito dos precedentes obrigatórios, vamos tentar então associar o tema dos precedentes obrigatórios rapidamente à questão da coisa julgada sobre a questão. Tema difícil. Difícil porque o civil law não trata da coisa julgada sobre a questão, nem o direito brasileiro, até o Código de 2015. O direito brasileiro pode passar a conceber a coisa julgada sobre a questão nos tribunais e na doutrina a partir das regras dos artigos 503 e 506 do Código de Processo Civil de 2015. Mas, muito rapidamente, o que eu quero dizer com isso? Em coisa julgada sobre a questão. A coisa julgada sempre esteve restrita ao pedido. A coisa julgada romana, a coisa julgada do direito continental europeu, a coisa julgada latino-americana é uma coisa julgada que tem a ver com o julgamento do pedido e não com a análise e a solução da questão prejudicial ao julgamento do pedido. Vou dar um exemplo para vocês. Quando não se pensa em coisa julgada sobre a questão, o que acontece? Fulano de tal propõe uma ação de investigação de paternidade contra o demandado. Ou melhor, fulano de tal propõe uma ação de alimentos. Nessa ação de alimentos, o juiz tem que verificar se o demandado afirmado pai do autor é realmente pai do autor. Ele não pode determinar o pagamento dos alimentos desde logo, porque a decisão sobre o pedido de pagamento de alimentos passa pela necessidade da verificação de se o demandado é pai ou não do autor. O juiz, então, verifica e decide, e após verificar, decide que, de fato, o réu é pai do autor e, portanto, ele deve pagar alimento. O que faz coisa julgada? Faz coisa julgada que o réu deve pagar alimentos ao autor. Mas não que o réu é pai do autor. Não se estabelece coisa julgada sobre a relação de filiação. Isso significa o quê? Significa que numa ação futura, em que há pedir herança, ou fizer outro pedido em face do próprio demandado, pedido esse que dependa da análise de se ele, autor, é filho do demandado, outro juiz poderá definir a questão da relação de parentesco de forma diversa da decisão que foi tomada no primeiro processo em que houve a condenação do réu a pagar alimento. Ou seja, o que se torna imutável na ação de alimentos, a princípio também, porque tem outros problemas aí, mas a princípio é que o réu deve pagar alimentos ao autor. Agora, nada impede que numa outra ação, um outro juiz chegue à conclusão que o réu não é pai do autor. Porque sobre a questão prejudicial não recai coisa julgada. Um outro exemplo simples. Se em face de um acidente de veículos, alguém propõe uma ação contra o condutor, e a ação é julgada improcedente, reconhecendo-se que não houve culpa do condutor diante do acidente, nada impede, a princípio também, que o autor proponha uma ação contra o proprietário do veículo,
Se o autor propõe uma ação contra o proprietário do veículo, o proprietário do veículo poderá dizer que há coisa julgada na ação proposta contra o condutor que deve determinar a extinção do segundo processo. Obviamente, de acordo com os princípios da coisa julgada romana, que vigiam no nosso ordenamento até 2015, não. Simplesmente porque, nesse caso, eu não tenho as mesmas partes. A coisa julgada, como vocês sabem, requer que 3 elementos sejam iguais: pedido, causa de pedido e partes. As partes devem ser iguais, o pedido e a causa de pedido. No caso da ação de alimentos e da segunda ação, não há o mesmo pedido. Há as mesmas partes, pode não haver, não há também a mesma causa de pedido. Ou seja, a ação é completamente diferente da primeira. Por isso eu posso julgar de novo a respeito da relação de parentesco. Posso julgar de novo. Agora, em se tratando do acidente de veículos, eu posso julgar de novo, embora o pedido seja de indenização e a causa de pedido seja a culpa e o acidente de veículo, o mesmo acidente de veículo. Simplesmente porque agora eu estou diante de um outro réu, de uma outra parte. Não há coisa julgada. Eu não posso invocar a coisa julgada que a princípio se formou entre 2 pessoas em face de uma ação que diz respeito a uma terceira pessoa, segundo os princípios da coisa julgada romana. Entretanto, quando você fala em coisa julgada sobre questão, você quer dizer exatamente que, ainda que o pedido mude entre as mesmas partes, ainda que o pedido mude, por exemplo, A pede o cumprimento da cláusula 1 do contrato. Nessa primeira ação, o juiz declara a invalidade do contrato. O juiz declara a invalidade do contrato. Então, requer o cumprimento da cláusula 2 do contrato. Ele está pedindo o cumprimento de outra prestação. É outro pedido. A princípio, portanto, não há coisa julgada. Mas ele pede o cumprimento de outra cláusula do mesmo contrato. O juiz está obrigado a reconhecer que o contrato já foi declarado nulo numa primeira ação. Segundo os princípios da coisa julgada romana, não. O juiz não está obrigado. Segundo a ideia de coisa julgada sobre a questão, sim. Porque a coisa julgada recai sobre a questão prejudicial. Se o juiz declara a invalidade do contrato, jamais alguém poderá pedir o cumprimento de outra cláusula contratual a partir do mesmo contrato. O mais interessante, entretanto, é que a coisa julgada sobre a questão não só pode ser invocada numa ação diferente entre as mesmas partes. Repare, coisa julgada requer pedido, causa de pedido e partes. As mesmas partes agora estão envolvidas numa ação distinta. Como eu já disse para vocês, nesse caso, se uma questão prejudicial ao julgamento de um primeiro pedido foi decidido e, portanto, operou coisa julgada, essa questão já decidida é feita valer na segunda ação entre as mesmas partes. Não há dúvida sobre isso. Agora, vamos pensar na situação em que, vamos supor o seguinte, alguém se diz titular de uma patente sobre um determinado remédio. A Universidade X se diz titular de uma patente sobre um determinado remédio. Propõe ação contra o laboratório A, perde.
O juiz diz que a patente é nula. Propõe ação contra o laboratório B. O juiz diz que a patente é nula. Propõe ação para impedir o laboratório C de produzir o remédio. O réu alega, pô, peraí, 2 juízes já disseram que a patente é nula. No direito brasileiro anterior ao Código de 2015, o que o juiz faz? Não faz absolutamente nada. Ele tem que continuar com o processo. E, se for o caso, declarar que a patente é nula, mas poderá declarar que a patente é válida e determinar que o laboratório não produz o remédio. Por quê? Porque não há coisa julgada sobre a questão prejudicial ao julgamento do pedido. Quando eu peço que o laboratório A não use a patente para fabricar o remédio, o que eu peço é que o juiz comine multa para obrigar o laboratório X a não produzir o remédio. Esse é o pedido. Eu peço que Vossa Excelência obrigue que o laboratório X não produza o remédio. Esse é o pedido. O problema é que, para o juiz saber se pode determinar que o laboratório X não usa o remédio, ele tem que saber se a patente invocada pelo autor para justificar a proibição da fabricação do remédio é uma patente válida ou não, porque o réu está alegando que ela é inválida. Há uma questão prejudicial ao julgamento do pedido. Se a coisa julgada recai sobre a questão prejudicial, sobre, portanto, a validade da patente, o autor não pode propor mais nenhuma ação contra nenhum laboratório com base na patente. Vejam que interessante. Nesse caso, não só a coisa julgada não está recaindo sobre o pedido, recai sobre uma questão que vai ser invocada numa ação diversa, mas também está favorecendo terceiro, que não participou do primeiro processo. É o laboratório B ou C que vão invocar a coisa julgada formada sobre a nulidade da patente de que participou, aquele que se diz detentor da patente, contra o laboratório A. Quem participou foi o laboratório A, não o B, nem o C. O problema é o seguinte, vejam que coisa maluca. O direito de civil law, a partir do conceito romano de coisa julgada, entende que a coisa julgada diz respeito às partes. Só a parte pode invocar em seu benefício a coisa julgada. De modo que a única preocupação que passou pela cabeça dos doutrinadores de civil law foi impedir que a coisa julgada prejudicasse terceiro. A doutrina e os tribunais nunca pararam para pensar se a coisa julgada não poderia ser invocada por terceiro em seu benefício e contra aquele que perdeu. Nunca. Isso só ocorreu no direito estadunidense. A primeira decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito de um caso desse tipo foi tomada em 1971, quando se formula, então, o precedente que constitui o que eles chamam de non-mutual collateral estoppel. Ou seja, a coisa julgada em, vamos colocar entre aspas, coisa julgada em benefício de terceiro. E vejam qual é o raciocínio deles. Um raciocínio límpido, claro e incontestável. Se o juiz já decidiu contra A, e A teve oportunidade de discutir e de produzir prova, não há racionalidade alguma em permitir que A volte a discutir a questão só porque está diante de um adversário com outro rosto. São essas as palavras da Suprema Corte ao firmar o precedente em 1971. E, de fato, não há.
Se alguém discutiu, produziu prova e perdeu, ele não tem o direito de voltar a discutir só porque está diante de uma outra parte. Se nós não pensamos apenas na perspectiva das partes, e, portanto, se nós não estamos preocupados apenas em saber se alguém não está sendo prejudicado por uma coisa julgada, mas estamos preocupados, como estava a Corte Suprema Americana no caso, se nós estamos preocupados com a segurança jurídica e com a eficiência da administração pública, da administração da justiça, vejam que coisa interessante. A Suprema Corte Americana preocupada com a eficiência da administração da justiça, no sentido de que a administração pública não pode decidir mais de uma vez uma mesma questão com o dinheiro dos contribuintes. No civil law, ao que parece, nós imaginamos que o dinheiro brota em árvore, que ele não vem do bolso dos contribuintes, e que, portanto, todo mundo tem direito de propor a ação que quiser e rediscutir tantas vezes quantas quiser a mesma questão. Porque não se pensa aqui em termos de eficiência, certamente porque nós devemos ser muito mais ricos do que os Estados Unidos. É a única justificativa que nós teríamos para não pensar em termos de eficiência. Pensar só em termos de garantia. Que direito tem alguém de discutir mais de uma vez uma mesma questão? Direito nenhum. Direito algum. Quem discute mais de uma vez uma mesma questão está, na verdade, usufruindo do Poder Judiciário de má-fé para denegar justiça a um terceiro que tem todo o direito de invocar o que já foi decidido no processo anterior contra aquele que já discutiu. O que não é possível apenas é que a coisa julgada prejudique quem não participou. Um exemplo, que também vem da Corte Americana. Esse primeiro caso de 71 é o chamado caso Blonder-Tongue versus Universidade de Illinois. Um outro segundo caso emblemático, que foi resolvido pela Suprema Corte Americana, é Richard versus Condado de Jefferson. Nesse caso, 3 contribuintes negaram a constitucionalidade de um determinado tributo municipal, de uma determinada taxa municipal. 3 contribuintes. Perderam, porque o juiz e a Corte Distrital chegaram à conclusão de que o tributo era constitucional. Passa um tempo, um outro grande grupo de contribuintes vai a juízo alegando novamente a inconstitucionalidade da taxa e, portanto, pedindo que o município não cobre, não volte a cobrar o tributo, se abstenha de cobrar o tributo. O que faz a Corte Distrital? Colateral estoque. Em outras palavras, coisa julgada sobre a questão. Já foi decidido que o tributo é inconstitucional. Você não pode discutir de novo. O que disseram, então, aqueles que participam, que propuseram a segunda ação? Espera aí, mas nós não participamos da primeira ação. Nós não podemos ser prejudicados pela decisão tomada na primeira ação, porque nós não tivemos o direito a um dia perante a Corte. Nós não tivemos o direito de expor as nossas razões. Nós não podemos ser prejudicados, portanto, pela primeira decisão. Nós poderíamos, sim, caso na primeira ação tivesse participado um representante adequado do grupo e proposta tivesse sido uma class action ao invés de uma ação individual, né, de 3 contribuintes. Foi a Suprema Corte dizer, de fato, tem razão. A Corte Distrital não pode invocar
colateral estoppel, em primeiro lugar, porque ela está prejudicando pessoas que não participaram da primeira demanda. E, em segundo lugar, porque a primeira demanda não é uma class action. Da primeira demanda não participou um representante adequado daqueles que agora estão propondo a segunda ação. De modo que violado foi o direito a um dia perante a corte. Com isso, eu quero simplesmente esclarecer que a coisa julgada sobre a questão só pode beneficiar. Mas por que ela tem um parentesco com o colateral estoppel? Com o sistema de precedentes obrigatório? Porque a coisa julgada sobre a questão também garante a segurança jurídica e a previsibilidade. E também garante a eficiência do sistema judicial, na medida em que elimina a possibilidade da relitigação da mesma questão. Mas daí alguém até poderia perguntar, mas então qual é a diferença de um precedente obrigatório de uma Corte Suprema, que obriga o tribunal de apelação, e a coisa julgada sobre a questão, chamada de colateral estoppel, que pode ser invocada por terceiros em seu benefício, que não participaram do primeiro processo, obrigando o juiz do segundo processo. Qual é a diferença? A diferença é que o precedente define o modo de ser do direito. Define o modo de ser do direito. E, portanto, regula, numa determinada extensão, um grupo de casos similares, mas, obviamente, não contendo questões idênticas, casos similares. Tanto é verdade que, quando o juiz se depara com um precedente, ele raciocina com base numa técnica que é chamada de técnica do distinguishing, ou a técnica da distinção. O juiz tem que olhar para o precedente para, considerando os fatos do caso a ele submetido, verificar se o precedente, em face da sua própria moldura fática, que lhe deu origem, se aplica efetivamente ao caso sob julgamento. Ou seja, o juiz pode afastar o precedente pelo fato de o precedente ter sido edictado para uma situação diferente daquela que está sendo submetida agora ao juiz. O precedente, portanto, pode deixar de ser aplicado porque não se aplica ao caso. Entretanto, a coisa julgada recai sobre uma questão que tem que ser necessariamente de titularidade daquele que está invocando a proibição de relitigação, ou seja, a coisa julgada. A coisa julgada diz respeito a questões idênticas, não a questões similares. Quando eu invoco coisa julgada sobre a questão, é porque o juiz do primeiro processo decidiu a minha questão. Ele decidiu a minha questão. Portanto, eu estou invocando a coisa julgada. Quando eu estou diante de um precedente, quando eu invoco um precedente, eu não estou dizendo que o tribunal, ao eleger o precedente, decidiu a minha questão. Eu estou dizendo que o tribunal, ao decidir o caso X, elaborou uma norma ou um precedente que pode ser utilizado quando presentes determinadas circunstâncias fáticas. Se o meu caso se inclui dentro desse grupo de casos submetidos a esse precedente, o juiz vai ter que julgar com base nesse direito. O precedente é o direito. A coisa julgada é a resolução da decisão, idêntica. O precedente é o direito elaborado pela Corte
para regular um caso. Se o direito que deve ser utilizado para regular um caso se aplica ao meu caso, em face da sua similitude, o mesmo precedente deve ser utilizado. Portanto, o juiz não pode afastá-lo. Poderia, se o caso fosse distinto. Entretanto, quando eu estou diante da coisa julgada sobre questão, eu estou pensando na decisão da minha questão, que já foi decidida, embora eu não tenha participado do processo. A minha questão já foi decidida. Só que a decisão sobre a minha questão não é um direito que se aplica a casos similares, para os juízes decidirem casos similares. A coisa julgada sobre a questão obsta ao juiz de decidir a mesma questão, porque ela já foi decidida. Ela não regula um outro caso similar. Mais ainda, a coisa julgada sobre a questão, obviamente, não pode ser revogada. Já o precedente pode. Se eu estou num caso, o autor alega um precedente, o réu diz que esse precedente está superado por conta de uma nova concepção geral acerca do direito, ou por conta da transformação dos valores da sociedade ou dos fatos sociais. Esse precedente está superado. O réu, ao alegar que o precedente está superado, pode ir até a Suprema Corte para demonstrar que o precedente deve ser revogado. E, sendo o caso, o precedente será revogado. Agora, quando eu estou diante de coisas julgadas sobre questão, se o autor propõe uma ação contra o réu, ou vice-versa, o autor propõe uma ação e, desde logo, já invoca a coisa julgada sobre a questão, dizendo que o juiz não pode decidir aqui. Vamos pegar um exemplo. Esse é um exemplo que gera vários interrogantes e vários problemas teóricos, mas, como exemplo, ele é bem elucidativo. Um acidente de trânsito, um acidente de trem. Tem 100 pessoas que sofreram danos em virtude do acidente de trem. É proposta uma ação por um grupo de 10 pessoas. Essa ação é julgada procedente, condena-se a companhia ferroviária a indenizar essas 10 pessoas, porque reconhece-se a responsabilidade da empresa ferroviária. Ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva, por exemplo. A responsabilidade objetiva da empresa ferroviária em virtude do acidente. Passa um tempo, um outro sujeito propõe uma ação de indenização contra a empresa ferroviária, pede indenização, invoca o mesmo acidente e a responsabilidade da empresa ferroviária e ainda diz assim, olha, e a questão da responsabilidade não pode ser discutida. Há coisa julgada em meu benefício contra a empresa ferroviária. A questão da responsabilidade não pode ser discutida. O que nós vamos discutir aqui é simplesmente o valor da indenização. É simplesmente o dano. E depois vamos quantificá-lo. Mas a responsabilidade não pode ser decidida. Nesse caso, é o autor que está a alegar a coisa julgada sobre questão. É óbvio que a coisa julgada sobre questão não permite que a empresa ferroviária diga há coisa julgada sobre questão, vamos revê-la, vamos revogá-la. Ela não se aplica a esse caso porque a questão é diferente. Como eu disse, a coisa julgada sobre a questão diz respeito a questões idênticas, a mesma questão da responsabilidade. Não há como a companhia ferroviária dizer que a coisa julgada não se aplica aqui. Ela se aplica acolá. Não cabe aqui operar com a técnica da distinção de casos. E também não cabe operar com o overruling.
Não cabe operar com a revogação da decisão. Só o precedente comporta overruling. Só o precedente comporta revogação. Coisa julgada não se revoga. Por quê? Porque uma decisão do Estado é marcada pela autoridade e, portanto, tem como característica a imutabilidade. Se a decisão for mutável, ela não detém autoridade. Essas são as diferenças básicas entre precedente e coisa julgada sobre a questão. Isso tudo faz surgir, de fato, um tema muito complexo. Seja porque os dois temas sobre os quais nós estamos falando são temas que não dizem respeito ao civil law e nunca disseram respeito ao direito brasileiro, e, portanto, nunca aqui foram desenvolvidos, seja porque também nos Estados Unidos, onde o tema é mais difundido, há grande debate acerca dessa questão, da distinção, da delimitação da coisa julgada sobre a questão diante dos próprios precedentes. Mas, enfim, eu quis trazer isso para vocês justamente porque nós estamos aqui, o professor Edilson me convidou para participar, e eu estou aqui com muito prazer falando sobre o tema, de uma discussão a respeito de um observatório, que diz respeito a um observatório acerca dos precedentes obrigatórios. Então, me pareceu, e isso tudo também se casa com esse meu último livro. E eu acredito, sobretudo, como doutrinador, ciente da sua responsabilidade social, que esses temas são imprescindíveis para o Brasil e para a administração da justiça brasileira, e para que o povo tenha uma justiça que esteja à sua altura, e não uma justiça de brincadeira, que muitas vezes é feita pelos tribunais, infelizmente, por conta da sua impossibilidade de produção de uma justiça de maior qualidade. Eu agradeço muitíssimo ao tempo de vocês, espero ter despertado a curiosidade de vocês a respeito do tema. Agradeço muito ao Edilson pelo convite que foi formulado, à professora Alessandra pela amabilidade e a cortesia de todos que me receberam na Universidade Mackenzie. Muito obrigado. Pessoal, professor Marinoni, muito obrigado pela gentileza dessa fantástica palestra. Como vocês viram, é um tema revolucionário. Nós temos o privilégio de estarmos vivendo essa revolução do processo civil brasileiro. Eu queria fazer aqui um encerramento breve, agradecendo a professora Alessandra e a professora Érica, todos os professores que se empenharam nesses nossos estudos. Queria agradecer especialmente o pessoal da TI, Felipe, Bruno, que graças aos quais nós estamos fazendo essa transmissão, tanto no YouTube quanto aqui, para o nosso outro auditório. Dizer que nós montamos esse semestre, professor Marinoni, o NARD, que é o Núcleo Acadêmico de Resolução de Disputas, está participando de várias competições simuladas de arbitragem, que é uma bobagem, mas de processo sério também, que é uma coisa importante. E o pessoal do NARD está fazendo uma rifa de livros, alguns dos quais são seus e vão ser rifados, autografados. Eles chamaram é uma rifa de uma biblioteca, não são alguns livros, é uma verdadeira biblioteca de livros. Então, comprem os livros do NARD. A rifa chama Kit Vitorelli, não sei porquê. E, mais importante de tudo, participem do NARD. Procurem depois o Gabriel, Marina, Fabiana, Alessandra, o pessoal a Maria Vitória, o pessoal do 8º semestre. Participem, o grupo é muito interessante, tem feito vários estudos interessantes. O professor Marinoni assume hoje a função de patrono acadêmico do Observatório Mackenzie de Precedentes. Além dessa palestra, o professor Marinoni disponibilizou gratuitamente lá no site do Observatório 5 dos seus artigos sobre precedentes, que ficarão agora disponíveis não apenas nos canais normais de publicação, mas também como um veículo dessa responsabilidade
social do doutrinador, de um doutrinador que, como vocês viram, está preocupado não em construir teorias bonitinhas, elaboradas, que ficam muito bem no papel, mas em construir resultados sociais significativos, em construir uma teoria que, de fato, tem potencial para mudar o sistema brasileiro. E, finalmente, eu queria agradecer também, antes de sortear o livro do professor Marinoni, queria agradecer ao pessoal, aos alunos que participaram da clínica de precedentes no semestre passado, e que reabrimos a clínica esse semestre, então participem. A partir de amanhã, os comentários que foram produzidos por esses alunos foram revisados por nós, pela equipe do Observatório. Esses comentários vão começar a ser disponibilizados no site do Observatório de Precedentes, exatamente com essa ideia e com esse papel de contribuir para essa construção conjunta de conhecimento. Quem não participa da clínica também pode contribuir com o site. Pessoas de outras instituições profissionais que estão aqui também são muito bem-vindos a contribuir, mas, sobretudo, os alunos que quiserem participar da clínica nesse semestre, que já participaram no semestre passado, eu agradeço muitíssimo. Para terminar, sorteio do livro do professor Marinoni. Eu sempre faço sorteio, professor, pela data do meu próprio aniversário, mas depois descobri que a mesma pessoa sempre ganha. Então, para evitar esse viés, vou fazer o sorteio pela data do seu aniversário, então, que é 24, não é isso? 24 de agosto, se quem faz aniversário mais perto do professor Marinoni. 27 de agosto. 26. 23. 23. Então, 23 ganhou quem é? 23? Quem falou 23 aí, lá em cima? Então, ganhou, pode descer, obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, muito boa noite. Quem tiver livros para autografar também pode subir, o professor Marinoni atende vocês.